Pessoal, voltando então agora a um assunto importante que é uma das minhas apostas para o concurso do dia 13, planejamento estratégico. Vamos lá então. O que é o planejamento estratégico? Pertence à função organizacional planejamento, e o planejamento tem 3 tipos básicos de plano. O planejamento estratégico, plano estratégico, o plano tático ou funcional, planejamento tático funcional, e o planejamento ou plano operacional. Nós iremos falar um pouco mais sobre o planejamento estratégico sem desconhecer a diferença entre o plano tático ou planejamento tático e o planejamento operacional, ok? Vamos lá. Planejamento estratégico é, primeiro, uma metodologia gerencial, uma ferramenta de gestão, um instrumento à disposição de qualquer gestor para, de forma racional, buscar o melhor dos resultados, com o melhor aproveitamento dos recursos. Então, é uma ferramenta que ajuda a empresa a traçar o que quer no longo prazo, porque planejamento é longo prazo. Objetivos a serem alcançados no futuro, longo prazo, e os recursos necessários para alcançar esse objetivo. Porque nem todos os recursos estão à disposição. Eu tenho que saber claramente quais são os recursos que me levam ao alcance desses objetivos. Bom, o planejamento estratégico também, além de ser uma ferramenta que me ajuda a conceber a visão de futuro no longo prazo, visa planejar todas as necessidades para alcançar os objetivos de forma racional, contínua, eficiente e eficaz. O que eu quero com o planejamento estratégico é poder usufruir dessa ferramenta para não perder tempo, para se concentrar no que é relevante, o que é prioritário, de forma racional, verificando todos os caminhos possíveis, e cada caminho tem suas vantagens e desvantagens, tem as suas implicações positivas e implicações negativas, e a partir da racionalidade, da discussão e da participação de todos, escolher quais são aqueles que me levam, de forma aproveitar melhor as minhas competências aos meus objetivos. Essa é a ideia do planejamento estratégico. Logo, uma ferramenta de longo prazo e que envolve toda a organização. Sabemos que o planejamento, seja estratégico, tático ou operacional, o planejamento de uma maneira geral, ele é contínuo, ele é permanente, ele é cíclico, está sempre sendo revisto, ele é sistêmico, envolve todas, ele é racional, ele busca a racionalidade, ele visa a alocação, ele é uma técnica para decidir sobre a alocação de recursos. Planejamento, ele é uma função importante, mas que depende das outras funções para sair do papel. Planejamento estratégico é tudo isso, tá, pessoal? E nós vimos, então, que o planejamento enquanto função divide-se em 3 tipos. O estratégico, tático ou funcional e o operacional. Eu separo para vocês, numa única lâmina, algo que é importante que vocês saibam, que são algumas características do planejamento estratégico, tático e operacional que são diferentes conforme a sua natureza. Pensamos da seguinte maneira: sabemos que o planejamento estratégico ele é da alta cúpula, ele é em nível institucional, é a gestão como um todo. Só tem um planejamento estratégico, conceitualmente um planejamento estratégico para toda a organização. Toda aquela organização, um só. De outra maneira, sabemos que o planejamento tático ou funcional, ele é intermediário, da média, da gerência, intermediário. E eu posso ter vários planejamentos táticos, das áreas funcionais de uma empresa. Quais são as áreas típicas, funcionais de uma empresa? Área de RH, recursos humanos ou gestão de pessoas, área de marketing, área financeira, área de produção, de TI ou outras. Então eu tenho alguns planejamentos táticos ou funcionais. E no nível mais baixo, de baixa supervisão, nível operacional, a possibilidade de ter inúmeros outros planejamentos. Planejamento de atendimento, escala de funcionários, planejamento para reforma de uma sala, planejamento para treinamento de uma nova máquina. No nível operacional é possível ter centenas, dezenas, milhares de planejamentos operacionais, que somados todos, dão sustentação para o planejamento tático funcional, que somados todos dão sustentação ao planejamento estratégico. Eu desenhei ali uma seta, a seta na tentativa de mostrar para vocês que quanto mais eu subo do planejamento operacional em relação ao planejamento estratégico, mais
incerteza eu tenho. Ou seja, o planejamento estratégico, ele tem por sua natureza, ele é mais incerto, ele é mais imprevisível, ele tem um nível de risco maior. Por quê? Porque ele é de longo prazo. Ninguém saberá o que será da economia brasileira em 2018. Mal sabemos o que vai ser em 2016. O cenário não é muito bom, diga de passagem, mas ele é incerto por essa informação, não só, mas essa informação de longo prazo traz um grau de incerteza, de imprevisibilidade e, naturalmente, um risco maior. Um investimento sem ter clareza de como é que será daqui 5 anos, 4 anos adiante. E, portanto, o risco também. Agora, não só por causa do prazo, de ser longo prazo, mas porque o planejamento estratégico, ele não só liga, ou lida, melhor dizendo, com as atividades meio, porque o planejamento tem que estabelecer diretrizes. Diretrizes para RH, diretrizes tecnológicas, diretrizes ligadas à produção, à inovação, ou seja, uma visão do planejamento para dentro da própria organização. Mas ele lida, sobretudo, com o ambiente, com o mercado, ou seja, um planejamento voltado para os fins, voltado para o contexto do mercado. E esse contexto do mercado envolve cliente, envolve fornecedor, concorrência, tu tem que saber como é que a concorrência está se comportando, envolve o governo, agências, sindicatos. Só por isso já seria complexo, só por isso a incerteza, só por isso o grau de risco ser maior. Mas também temos que pensar que esse mercado não são só essas variáveis. Existem as variáveis econômicas, as variáveis sociais, variáveis políticas, tecnológicas, ambientais. Tudo isso traz essa imprevisibilidade, essa incerteza, porque o mercado atual é isso, ele é heterogêneo, ele é incerto, é imprevisível, é caótico de alguma maneira, ele é globalizado. Então, dezenas, centenas e milhares de variáveis estão agindo sobre a tua empresa e, portanto, esse caráter de mais incerteza, mais riscos. Do ponto de vista de maior amplitude, é porque ele cobre toda a empresa, então ele tem uma amplitude maior. Do ponto de vista de prazo, ele é longo prazo, o tático funcional é médio prazo e o operacional é curto prazo. Áreas fins. O planejamento estratégico, ele lida mais com as áreas fins, mas sem desconhecer as áreas meios. Já o planejamento tático, ou estratégico, né? Já o tático funcional, ele está muito ligado às atividades meio. E o operacional também às atividades mais meio. Bom, se eu disse para você que no estratégico eu tenho mais incerteza, no operacional eu tenho que buscar a certeza, mais estabilidade. Pessoal, no operacional eu preciso de constância, eu preciso de uma rotina, eu preciso de estabilidade. O trabalho tem que acontecer sem grandes surpresas. Eventualmente irei promover melhorias? Claro, vamos fazer as melhorias, mas a estabilidade no chão, ela tem que ser sólida para permitir que a empresa flua, tá? Que tenha fluidez. Então, se lá em cima a incerteza, obviamente aqui embaixo a ideia de mais certeza, mais estabilidade, até pela própria natureza das tarefas, das atividades que são caráter operacional. Do ponto de vista de ser sintético, hoje em dia um planejamento estratégico de uma empresa, seja ela do tamanho que for, pode ter até 5 páginas, 2 páginas, 20 páginas, ou seja, um documento sintético. Por quê? Porque o planejamento estratégico, ele diz respeito às grandes diretrizes, às macro-orientações, os grandes objetivos de uma organização. Não há preocupação no planejamento estratégico de ser minucioso, de ser detalhado. Como posso eu ser detalhado no planejamento estratégico de 2020? Mal sabemos o que é 2015 em relação a algumas coisas. Compete esse detalhamento, compete essa minúcia ao planejamento operacional e um pouco tático. Por isso que ele é sintético, por isso que ele é genérico, ele é geral, ele se preocupa exatamente com o rumo, com o norte, com as grandes orientações. Isto é o planejamento estratégico. Só que todos são mais. E eu trouxe para vocês a ideia da flexibilidade menos. Por quê? O planejamento estratégico ele envolve tanta gente, tantos departamentos, tantas outras organizações, tantos cenários,
que uma vez pensado, uma vez desenhado e formulado, e tu já está na implementação, na execução do planejamento, mudá-lo é possível? Claro que é possível, eu posso mudar a todo momento, toda vez que for necessário, mas a ideia é que não se mude toda hora. Então ele tem um grau de flexibilidade menor, porque ele muda, ele impacta radicalmente em toda a cadeia. Imagina que eu desenhei que uma das diretrizes estratégicas de uma multinacional, vamos pensar eu, dirigente, que coordeno uma equipe, dizemos que um dos objetivos, uma das grandes orientações era constituir uma filial na África do Sul. Ok, isso está no planejamento estratégico, já estamos executando. Já fizemos contato com o governo local, já desapropriamos a área, já contratamos empreiteiras lá na África do Sul para fazer a terraplanagem ou terraplenagem, enfim. E daqui a pouco, por uma coisa ou outra, vamos ter que desfazer, alterar, para não ser mais a África, vai ser agora no Oriente Médio. Pode mudar? Não, poder pode, mas a flexibilidade é menor comparativamente ao operacional. Exemplo do operacional, fiz a escala dos trabalhadores dessa semana, sei lá, precisou mudar, vai dar impacto? Vai dar impacto, mas o impacto é menor, impacta menos, eu tenho mais domínio da informação, as coisas estão mais circunscritas. No estratégico é muito abrangente, então ele tem flexibilidade menor, é sobre esse aspecto, ok pessoal? Muito bem. Olha, o planejamento estratégico pode ter várias, vamos dizer assim, classificações, várias etapas diferentes dessas que eu estou propondo para vocês. É muito comum que seja deste jeito, a FCC gosta inclusive desse jeito, mas existem outras taxonomias, outras estruturações sobre o planejamento estratégico. Agora, mais importante do que a estruturação, se está na ordem correta, é saber a definição de cada uma delas. Por favor, gente, nunca confundam missão com visão. Missão, visão e valores costumamos chamar de referenciais estratégicos. Essas três coisas juntas são os referenciais estratégicos. Assim como eu tenho o diagnóstico estratégico e os objetivos estratégicos, ok? Missão, razão de ser. Por que eu existo enquanto organização? Eu existo por quê enquanto organização? É como se o CETEC dissesse assim, a minha razão de ser, né, eu existo para ser um parceiro no sucesso profissional dos nossos alunos. Eu existo para ser um parceiro no sucesso profissional dos nossos alunos. Através do quê? Através da preparação em concursos públicos, culminando com a sua aprovação. Esta é a missão do CETEC, ele existe para isso. Bom, então, o que está subentendido na ideia de missão? O porquê existe, mas não é só o porquê, é porque existo, para quem existo e o que faço. O CETEC existe para ser um parceiro no sucesso dos seus alunos. Para quem? Para os alunos. E o que ele faz? Preparatório para concurso. É como se eu pudesse responder essas três coisas, porque existo, para quem existo e o que faço. Quando eu preencho essas três coisas, eu estou definindo a identidade da organização. A missão, ela é atemporal, ela representa o que a empresa é hoje e enquanto tu não mudar, é o que ela vai ser. Visão já é a ideia de rumo, já é a ideia de propósito, é a ideia de objetivo de longo prazo. Na visão, eu determino o estado futuro desejado. Visão é aonde quero chegar. Hoje eu sou a número 1. Desculpa, hoje eu sou a 5ª colocada no mercado brasileiro. Eu quero ser a número 1. Então, visão é a partir do presente projetar o futuro. Hoje eu sou a 5ª, eu quero ser a número 1 em 5 anos. Ou dizer, eu quero ser referência em inovação. Eu quero ser reconhecida pela qualidade técnica da minha gestão e a qualidade dos meus produtos. É uma missão meio genérica essa. Desculpa, visão meio genérica, mas é uma visão, é o que eu quero ser, como eu quero ser visto. E aí um segredo, pessoal. Visão geralmente é acompanhado, vocês vejam ali, de algumas expressões. Geralmente, a visão vem acompanhado de ser global, ser reconhecida, ser a melhor, ser vista, ser referência, ser lembrada. Se vier um destes ser, 95% para ficar nisso, acho que até mais,
nós estamos falando de visão. Visão é rumo, é futuro, é desafio, é o caminho a ser perseguido. Na verdade, não é o caminho, é o objetivo a ser perseguido. E valores. Lato sensu, valores representam também crenças e princípios. Eu sei que não são exatamente a mesma coisa, mas em linhas gerais podemos pensar atributos de valor. Valores representam o filtro, a postura, o comportamento que a organização e os seus colaboradores devem ter para buscar essa visão, para buscar o seu objetivo. Imagina que o meu objetivo seja número 1 e eu trabalho com produtos químicos. Olha, se eu quero ser a número 1 e trabalho com produtos químicos, é razoável que um dos valores que eu tenha seja a responsabilidade ambiental. Logo, para eu ser a número 1, eu tenho que destinar, por exemplo, os resíduos líquidos ou sólidos, mas contaminados, eu tenho que destinar isso de forma prudente, usando toda a legislação ambiental, com todo o cuidado. Por quê? Porque eu estou orientado por um valor. Qual é o valor? Responsabilidade ambiental. Se eu tenho este valor, esse valor filtra o meu comportamento, filtra, orienta a minha conduta, orienta a minha atitude, orienta o meu comportamento. Então eu estou limitado por este valor. Eu serei número 1, tendo responsabilidade social e fazendo a destinação correta dos efluentes, vamos pensar assim, líquidos ou sólidos, mas sobretudo contaminados. Se eu não tenho esse valor, e também não tenho um valor ligado à ética ou honestidade, na calada da noite eu pego isso e boto no rio, é mais barato e alcanço mais rápido o meu objetivo. Não, né, gente? Não, isso está errado, mas empresas que não têm valor, não se orientam por valores tipo ética, responsabilidade, honestidade e questões ambientais, ela acaba fazendo o errado. O que representa os valores, então? O filtro na minha conduta, na minha postura, no meu comportamento, ok? Missão, visão, valores, referenciais estratégicos importantes para um planejamento estratégico. Seguindo, diagnóstico estratégico. O que é o diagnóstico? É uma etapa importante para eu levantar a situação atual. Eu preciso levantar a situação atual de como estou, diagnosticar. É que nem tu diagnosticar se a tua saúde está bem. Quando tu queres saber se a tua saúde está bem, tu faz um diagnóstico, verificando como é que está o nível de sangue, de colesterol, glicemia, açúcar, aquela coisa toda. Você faz um levantamento, um mapeamento das condições do sistema, né, do teu corpo humano. E o diagnóstico te mostra aonde está bem, onde está mal. Por que o diagnóstico é importante? Porque ele permite um reconhecimento da situação atual, ou seja, dos recursos que tu tens, ou como eles estão, a condição toda, para que tu, a partir deles, tu possa traçar a tua estratégia para alcançar os teus objetivos, a tua visão de ser a número 1. Então, é a partir do diagnóstico estratégico que eu reconheço a situação atual, presente e potenciais, para eu me projetar mediante as estratégias e os objetivos estratégicos, que vem logo abaixo, em direção à minha visão. Agora, o que contempla o diagnóstico estratégico? Contempla, por exemplo, a análise ambiental. Essa análise ambiental é uma análise das variáveis ambientais, econômicas, políticas, sociais, técnicas, enfim, tecnológicas. Análise ambiental dessas variáveis. Mas também nós costumamos falar de uma análise interna e externa. E aqui nós falamos de uma ferramenta importante que é a matriz SWOT. Matriz SWOT ou matriz FOFA. Matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Né? FOFA, forças, O, oportunidades. F, fraquezas, A, ameaças. Matriz SWOT, S, de strengths, forças. W, weaknesses, fraquezas. SWOT, W, SWOT. O, opportunities. E T, threats, ameaças. Então, matriz SWOT, 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 ou matriz simplesmente FOFA, trazendo para o bom português. O que significa isso?
Forças e fraquezas, análise interna da empresa, intraorganizacional. Oportunidades e ameaças, análise externa do ambiente, fora da empresa. É o que o ambiente me oferece de oportunidade e de ameaça, é o que está lá fora. Então, o diagnóstico estratégico faz uma análise do ambiente, todas as variáveis que nós já falamos, mas também uma análise externa do ponto de vista das oportunidades que o mercado me oferece e das ameaças que o mesmo mercado me oferece. Assim como uma análise interna das forças ou pontos fracos, ou pontos fortes, ou as fraquezas ou pontos fracos internos da minha organização. Então imagina o seguinte, quando eu irei analisar, ou devo analisar, a análise interna, forças e fraquezas, que tipo de variáveis apareceriam? Por exemplo, estacionamento, pode ser uma força, pode ser uma fraqueza. Sala de aula, pode ser uma força, pode ser uma fraqueza. Recursos tecnológicos, pode ser uma força, pode ser uma fraqueza. Pessoas qualificadas, pode ser uma força, pode ser uma fraqueza. São elementos desse tipo, variáveis desse tipo, que eu irei, conforme critérios, classificar se são forças ou são fraquezas. Mas, sobretudo, preciso eu reconhecê-las, para que eu possa, então, trabalhar melhorando as fraquezas e potencializando as minhas forças. Ok? Muito bem. Só que para concurso, e a FCC adora, é importante saber mais uma coisa, ou melhor, mais 3 coisas. As forças e fraquezas, análise interna. Estão ou não sob a influência da empresa? Estão sob a influência da empresa. A empresa tem condições de melhorar essas forças ou essas fraquezas, de potencializar. Tem estacionamento. É ponto fraco, vou lá e loco um espaço. Fraqueza, o pessoal não é qualificado, eu tenho influência, eu tenho condições de melhorar a capacidade das pessoas. Então, as forças e fraquezas estão sob a influência da empresa. Ao mesmo tempo, diz respeito ao microambiente, o ambiente intraorganizacional. Então, forças e fraquezas, análise interna, microambiente, sob a influência da empresa. E se são sob a influência da empresa, são variáveis controláveis. Variáveis sob o controle da empresa. Ok, pessoal? Tá, deixamos a análise interna, então, forças e fraquezas, que são sob a influência, microambiente, controláveis. E ainda, se quiser, dependentes, são variáveis dependentes de ações outras que nós iremos ver. Dependentes da própria organização, da própria estrutura e, inclusive, até, às vezes, do mercado. Aí vamos para o outro lado. Análise externa. Análise externa, oportunidades e ameaças. São incontroláveis ou não controláveis. Por quê? Porque são variáveis dentro de um contexto ambiental que a minha empresa tem dificuldades de reagir, tem dificuldades de lidar. Quando vem uma crise, a crise é maior que qualquer empresa. Dificilmente num mercado competitivo, com concorrência perfeita, que a gente costuma dizer, onde tem muitas empresas, uma empresa tem a condição de mudar aquela realidade lá fora. Então nós costumamos dizer que elas são variáveis incontroláveis, não controláveis. Para concurso é assim que a gente gosta de tratar. Ao mesmo tempo, são variáveis independentes. Independentes, elas não dependem, elas dependem dela mesma. Elas estão no mercado, no ambiente, lá fora. São independentes, não são condicionadas. Ao mesmo tempo, elas estão fora da influência da empresa. Fora, porque são incontroláveis, estão fora da influência do gestor, da empresa. Ok? Então, nós vimos que elas são incontroláveis ou não controláveis, elas estão fora da influência e são independentes, e representam o macroambiente. O macroambiente. O fato, pessoal, é que as forças e as fraquezas representam competências de uma empresa. Quando elas têm, uma competência que eu aproveito bem. Quando eu não tenho, é uma competência que eu estou aproveitando mal. Mas essas competências, essas forças e fraquezas, elas propiciam uma condição favorável para a empresa quando são forças. Mas elas criam uma condição desfavorável para a empresa quando são fraquezas. Ok? Já a análise externa, oportunidades e ameaças, propiciam a ideia da empresa se aproveitar quando são oportunidades, mas também podem criar dificuldades para a empresa quando se tratam de ameaças. Beleza? Eu sei que eu falei um monte de coisa para vocês, mas, por favor,
Isto é a essência do planejamento estratégico quando nós falamos de matriz SWOT, matriz fofa. Matriz pressupõe o cruzamento, é só lembrar da estrutura matricial, lembra lá? Matriz é um cruzamento de oportunidades e ameaças com pontos fortes e pontos fracos. Deste cruzamento sai a tua estratégia, ok? Está aqui, diagnóstico estratégico. Quando eu transpasso o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu mostro ali, ó, o diagnóstico estratégico, como fatores ambientais, análise externa, análise interna, e da análise externa e análise interna, isto representa ali, ó, matriz SWOT ou FOFA. É desse cruzamento que sai a estratégia. A estratégia sai exatamente da inteligência que eu faço entre as coisas. O concurso poderia pedir para ti posturas estratégicas. Então, para que você não fique desassistido, eu quero que tu pense o seguinte: quando a empresa verifica que o mercado está cheio de oportunidades e ele tem forças para agarrar essas oportunidades, a estratégia nesse momento é de crescimento. Cheio de oportunidades e eu tenho muitas forças. A estratégia resultante desse cruzamento é o crescimento, é a hora de botar uma filial, é a hora de contratar mais pessoas, é a hora de crescer. Porém, quando esse mesmo mercado oferecendo as oportunidades, mas por outro lado, eu tenho mais fraquezas, eu não tenho essa potencialidade toda, a hora é de se desenvolver. Por que desenvolver? Porque eu estou cheio de fraquezas, mas o mercado oferece oportunidades. Ou seja, o mercado está 10%, crescendo a 10% o PIB. Uma ilusão hoje em dia, né? Mas vamos lá, 10% o PIB. Até os incompetentes ganham dinheiro quando o PIB é de 10%. Então, é a hora de me desenvolver, fortalecendo as minhas fraquezas. Essa é a postura estratégica. Qual seria a postura estratégica quando, por exemplo, eu tenho um mercado cheio de ameaças, o mercado hoje do Brasil, cheio de ameaças, e por outro lado eu tenho forças, mas eu tenho gordura para queimar. Então, nesse cenário, é uma estratégia de manutenção. Eu vou fazendo a manutenção esperando 2016, esperando as coisas lá fora mudarem, mas eu tenho gordura e vou apenas administrando. Essa é a postura estratégica. Qual seria a última postura aqui, ó? Mercado lá fora cheio de ameaças, cheio de crises. E ao mesmo tempo eu não tenho gordura para queimar. Eu não tenho capital de giro, eu tenho um custo fixo muito alto, a sala é locada, eu tenho poucos clientes. E aí, cheio de ameaças. Qual é a tua postura estratégica? Desculpa, cheio de fraquezas, cheio de ameaças. Qual é a tua postura estratégica naquele momento? De sobreviver, pessoal. O que tu tem que tentar é garantir a tua sobrevivência. O mínimo de esforço para sobreviver e esperar que de ameaças o ambiente se torne de oportunidade e tu possa, de alguma maneira, criar algum mecanismo para fortalecer internamente. Tá? Muito rápido, mas acho importante para quem já tem a base. Quem não tem, por favor, um pouco mais de atenção aí no conceito. Diagnóstico estratégico, planejamento estratégico, extremamente importante. Para finalizar, pessoal, só volto aqui, que é dessa estratégia toda que sai a intervenção, ou seja, a ideia dos objetivos. É a partir de todo o diagnóstico que agora eu hei de lançar os objetivos. É daí que eu vou fazer toda a prospecção dos objetivos estratégicos da minha organização, acreditando que a soma desses objetivos estratégicos, de alguma maneira, atinge a minha visão, que é ser a número 1. A soma de objetivos estratégicos, que tem cobertura de longo prazo, ampla, é que vai tornar possível atingir a visão. Bom, o planejamento estratégico ele fica nisso. Desdobrando mais do que isso, eu começo a entrar no planejamento tático, funcional ou operacional. O que seria o desdobramento natural a partir do estratégico? Definição de metas. A meta é um desdobramento do objetivo, de forma mais mensurada. A partir das metas, uma série de ações ou projetos. A partir das ações e projetos, uma série de atividades. E nisso já estou lá em nível de operação, em nível de planejamento operacional. Ok? Muito bem. Vamos agora testar um pouquinho o teu conhecimento. Uma das questões aqui.
FCC Banco Central 2006. No processo de planejamento estratégico, o diagnóstico estratégico, lembra lá? Análise ambiental, interna, externa, matriz SWOT, FOFA. O diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase e procura diagnosticar acerca da real situação da empresa, quanto ao seu macro e microambiente. Falou em macro, tu já está pensando em análise externa. Falou em micro, tu já está pensando em análise interna. Apresenta variáveis de análise classificadas como variáveis controláveis e incontroláveis. Variáveis controláveis, análise interna. Variáveis incontroláveis, análise externa. Simples assim, por enquanto. E aí ele vem com 5 alternativas que eu não sei o que a questão quer ainda. Particularmente, eu convido vocês, estrategicamente, para nós lermos o que ele quer com a questão, para a gente poder ler já partindo do que ele quer. Ele diz assim, ó, é pertinente concluir que na análise do binômio variável e ambiente, ali não é U, é E, ambiente, é pertinente concluir que na análise do binômio variável e ambiente, e ele vem falando, 1 e 2 têm, respectivamente, relação com o macro e com o micro. 1 e 4 tem a ver com o macro. 1 e 3 tem a ver com o micro. Por que eu já fui direto para as alternativas, pessoal? Sabe por quê? Se tu não fosse direto para as alternativas, fosse ler como a gente faz normalmente, é intuitivo que a gente leia de cima para baixo, normal. Mas ele tentou te enrolar, porque ele chegou e diz assim, ó, variáveis controláveis, pontos fortes, pontos fracos, ambiente interno, sob a influência da empresa, que propicia uma condição favorável para a empresa em relação ao seu ambiente. Olha, as variáveis controláveis propiciam uma condição favorável, principalmente se forem forças. Ok, é só uma definição. Variáveis não controláveis, oportunidades e ameaças, pela empresa que podem criar condições favoráveis. Podem, se for ameaças, principalmente. Variáveis controláveis, que provocam uma situação desfavorável para a empresa. Pode provocar, mas aqui ele botou que provocam e não atrapalha para resolver a questão. Mas, na verdade, que provoca, não, que podem provocar uma situação desfavorável para a empresa, se for fraquezas. E variáveis não controláveis, oportunidades e ameaças, que podem criar condições favoráveis para a empresa, ou não, desde que esta tenha condições ou interesse de usufruir essas condições favoráveis. Ok, tudo isso é verdade. Mas ele não quer saber o que é verdade e o que é errado, ele quer saber o seguinte: quais das variáveis controláveis ou incontroláveis que pertencem ao macro ou ao micro? Então pensamos o seguinte: controláveis, micro. Incontroláveis, macro. Beleza? Então tá. É pertinente concluir que na análise do binômio variável e ambiente, 1 e 2 têm, respectivamente, relação com o macro e com o micro. Vamos lá. 1, micro. 2, macro. Está invertido, está errado. 1 tem a ver com o micro. 4 com o macro. Ele está dizendo que as duas têm a ver com o macro. Está errado porque a primeira é micro. 1 e 3 tem relação com o micro. 1, variável controlável, micro. 3, variável controlável, micro. Está aqui o teu gabarito. As outras, na mesma lógica, dizendo que 2 e 3 tem a ver com micro e macro, está invertido. 3 e 4 com o micro, quando na verdade 3 é micro, 4 não é micro, é macro. Logo, gente, letra C, questão fácil, porque só quis correlacionar. Confundi um pouco, mas no final das contas eu só queria correlacionar o que é micro do que é macro, o que é micro e macro, em relação a controlável e incontrolável. Tu viu a importância de saber essas definições? Muito bem. Ainda, FCC TRF. Uma característica essencial do planejamento estratégico é focar o enfrentamento da estabilidade ambiental do curto prazo. Não, focar no longo prazo e não no curto. Fora. Potencializar uma característica, não é a única, não é a principal, é uma. Potencializar o efeito sinérgico das competências organizacionais, potencializar o efeito de sincronismo de todas as ações, de todas as coisas em direção a uma visão, aos objetivos. Sim, essa está correta.
Para essa está correta, as outras têm, por algum motivo, estarem erradas. Ser um desdobramento do planejamento operacional? Claro que não, o estratégico ele não desdobra de nada. É o tático que desdobra do planejamento estratégico, e é o operacional que desdobra do tático. Ele está dizendo que o estratégico desdobra do operacional? Claro que não, é o contrário, né? Se fosse fazer essa relação. Evitar as incertezas, o planejamento estratégico não evita as incertezas, se adapta a elas. Por meio de estratégias detalhadas. As estratégias não são tão detalhadas no planejamento estratégico. E outra, de ações táticas. Se são ações táticas, estão no nível tático ou ainda no operacional. Centralizar o planejamento nos níveis gerenciais. Não, o estratégico tu centraliza, na verdade tu nem centraliza, tu deixa lá no nível superior, institucional, alta cúpula. Ok? Muito bem. A alternativa B é a nossa resposta. Para finalizar, vamos falar de planejamento estratégico, uma última questão que é FCC, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assessor e administração. Perceba que tu está respondendo questões de nível de analista, ou seja, você está sendo testado num nível a mais. Você está com sobra, vamos pensar assim no entendimento, porque em tese, só em tese, as questões de nível médio, técnico, viriam mais fáceis. Nem sempre, sabemos, é assim. Vamos lá. Em relação ao planejamento estratégico, é correto afirmar que, tendo em vista reduzir a incerteza, que predomina em ambientes competitivos, enfatiza metas precisas. Não, metas precisas está lá no nível tático. E que podem ser alcançadas no curto prazo. Tático, operacional, principalmente operacional. Seu foco central é a relação entre a análise ambiental externa, oportunidades, ameaças e todos os fatores lá econômicos, sociais, e a análise organizacional interna, pontos fortes, pontos fracos. Tendo em vista, quer dizer, nessa relação, nessa integração, nesse cruzamento, tendo em vista a formulação de objetivos de longo prazo. Exato, eu faço o diagnóstico estratégico, reconheço todo o cenário lá fora e aqui dentro, para eu, de alguma maneira, formular os meus objetivos estratégicos e decompor isso depois no plano tático e operacional. Essa está correta. Mas por que as outras estão erradas? Envolve a organização como um todo. Correto, o planejamento estratégico envolve a organização como um todo. Visando obter um preciso conhecimento, já comecei a desconfiar, das suas capacidades e recursos atuais, eliminando a incerteza do ambiente. Olha, é uma arrogância enorme achar que uma ferramenta de planejamento possa eliminar as incertezas do ambiente. O ambiente está lá. O que tu tem que fazer é te adaptar. Agora, eliminar é um exagero, uma hipérbole e é totalmente falacioso. Pressupõe a separação entre fatores externos e internos. Pessoal, matriz SWOT é cruzamento, então não é separação, é integração. E dessa integração, as estratégias. Então, não tem separação. E pior, enfatizando os comportamentos reativos. Não. Principalmente os proativos, ok? E por fim, já sabemos que a resposta correta é a B. Planejamento estratégico, então, por enfatizar a relação entre conhecimento técnico e a capacidade de previsão, ele envolve de forma exclusiva a alta gerência. Olha, que a responsabilidade é da alta cúpula, que eu nem chamo de alta gerência, tudo bem se genericamente entendermos assim, mas a responsabilidade é da alta cúpula, ok, da alta administração. Mas envolve a todos. Hoje o planejamento é algo participativo, envolve toda a força de trabalho. Para eu elaborar um planejamento e dar credibilidade, legitimidade ao mesmo, eu tenho que envolver o pessoal do RH, do marketing, do chão de fábrica, o pessoal da portaria, do atendimento, e envolver todos na participação e na elaboração do planejamento estratégico. Ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos o planejamento estratégico. Vejam, bem rápido. Peço, claro, desculpas a vocês pela velocidade, mas é um aulão, é uma revisão, aquela revisão forte que tu faz hoje. Se quiser fazer véspera, também acho bastante importante, porque representam um resgate de conceitos básicos sobre cada assunto, ok? Iremos falar agora sobre estrutura organizacional. Percebam que a banca te pediu características básicas das organizações formais modernas, 2 pontos. E vem tipo de estrutura organizacional, natureza, finalidades,
critérios de departamentalização. Então, me permitam avançar aqui para eu dizer o seguinte. Primeiro, estrutura organizacional não é meramente estrutura física. Estrutura organizacional é um contexto de elementos importantes para definir os objetivos da organização, de como ela vai chegar lá. A estrutura representa um meio importante para a empresa alcançar seus objetivos. O CETEC só pode alcançar seus objetivos se tiver uma estrutura que nem essa. Então, ele tem, para poder alcançar os seus objetivos, essa estrutura e todas as outras, de todos os andares que ele tem aqui nesse prédio. Ok, essa frase do Robbins ela é muito importante porque ela caracteriza os diversos elementos de uma estrutura. Para tu não achar que estrutura organizacional é apenas um organograma. Organograma é apenas uma representação gráfica da estrutura, mas a estrutura é mais do que isso. Porque a estrutura envolve não só esse esqueleto, não só esse esqueleto representado pelo organograma ou pela estrutura física, mas envolve um conjunto outro de elementos. Por exemplo, sistema de deveres, de responsabilidades, quem deve fazer determinadas coisas, quais são as responsabilidades, quais são as competências de cada setor, de cada departamento, de cada pessoa. Se eu estiver estruturando em nível de cargo, quais são as responsabilidades de cada cargo? Em nível de departamento, quais são as responsabilidades, os deveres, as obrigações de cada departamento, de cada divisão, de cada unidade? Isso tem a ver com estruturação. Mas sistema também de autoridades e subordinação, ou seja, quem decide, quem obedece, a cadeia de comando, a hierarquia, quem decide, quem obedece, então. Sistema de comunicação, comunicação horizontal, vertical, ascendente, descendente. Tudo isso tem a ver com a estrutura organizacional. Para eu pensar uma estrutura organizacional, eu tenho que pensar nessas coisas todas e não apenas num organograma. E aí vem o convite dizendo o seguinte, como se você fosse convidado. Imagina que você foi convidado para ser um consultor para definir uma estrutura organizacional de uma empresa de um parente. E o parente está pagando bem, não é de graça não. O parente está te pagando para pensar uma estrutura organizacional. Como é que tu poderia pensar essa estrutura? É como se tu te fosse convidado a pensar sobre 6 elementos. É como se a resposta desses 6 elementos te dessem o projeto da estrutura organizacional lá para o teu parente. Então, quando eu penso em estrutura organizacional, eu tenho que pensar o grau de especialização do trabalho. Imagina uma estrutura X, e eu tenho que pensar o grau de especialização, o quanto ele vai ser especializado. Imagina lá no primeiro nível. Eu vejo uma estrutura X, onde ela só tem a área administrativa, que faz toda a parte administrativa, financeira, contábil e RH. Mas só tem uma área administrativa que faz tudo isso, e uma área comercial que faz toda a parte de marketing, comunicação, logística e vendas. Ou seja, qual é o grau de especialização? 2. Está dividido em 2 partes apenas. Olha, quando eu penso, vamos pegar, isso aí é uma empresa X, modelo. Aí eu olho para a empresa Y e eu vejo que ela, empresa mais ou menos parecida, ela, nesse primeiro nível, ela não dividiu em 2, ela dividiu em 4. Ela tem uma área só administrativa, uma área só de recursos humanos, ela tem uma área de vendas e tem uma área toda de publicidade. Opa, ela está mais especializada, porque ela dividiu mais o trabalho. Ela está mais especializada. Por quê? Porque cada pequena área ficou mais especializada. Quanto mais eu divido na horizontal, mais especializado fica cada departamento. Agora, cabe a você decidir se na estrutura organizacional do teu parente será mais ou menos especializado. O que é melhor? Bom, cabe você, diante de todo o cenário, escolher o que é melhor. Então, decidir o grau de especialização diz respeito ao nível de divisão que eu faço na horizontal. Quanto mais eu dividir na horizontal, eu estou fazendo horizontal porque parece que é vertical, não, horizontal porque estou dividindo para os lados, ok? Quanto mais eu dividir, mais especializado fica. E aquilo que fica concentrado na especialização é mais homogêneo do que aquela coisa genérica que faz um monte de coisas que não são homogêneas, são muito heterogêneas as atividades, inclusive. Agora, eu também tenho que pensar na departamentalização. Pessoal, eu não vou desenhar, não irei desenhar, não tenho a condição para esse aulão, mas eu quero te resgatar algumas coisas. Que tipo de estruturas organizacionais eu tenho que a própria banca da FCC chama às vezes de departamentalização, ou melhor, ao contrário, aquilo que seria departamentalização eu chamo de estruturas. Então vamos pensar que são coisas que se
tem um certo grau de sinônimo. Mas que tipo de estruturas organizacionais eu tenho? Vamos pensar as mais tradicionais. A administração, ela veio e ela pega o modelo do exército, da igreja, como estrutura tradicional. Então, qual é o modelo do exército, da igreja, que a administração pega há 100 e poucos anos atrás? O modelo linear. O que é o modelo linear? O modelo linear é como se fosse essa ideia. Simplesmente eu tenho uma hierarquia do tipo piramidal. Piramidal. Por que o nome é linear? Porque é uma relação de linha, ó, linha, linha. Se eu quiser transpassar, eu posso fazer assim, inclusive, ó, linha. É uma relação linear de quem manda e quem obedece, de quem manda, de quem obedece. É uma relação de cadeia de comando linear, onde está centralizado no dono ou no presidente, centralizado, a decisão está centralizada. Esse é o primeiro tipo mais comum, mais básico, que qualquer pequena empresa monta hoje em dia. Mas é tradicional, é antigo, é o que surgiu. O modelo, então, de estrutura linear. Agora, qual é a característica básica desse modelo linear? A unidade de comando. Unidade de comando. Ou seja, nessa estrutura, cada pessoa só se reporta a um chefe. Quem manda em mim é esse cara, quem manda em mim é esse cara. Quem manda nesse cara é esse. Só tem um chefe, unidade de comando. Fayol, é um cara das antigas, aí vocês não precisam saber muito sobre isso. É um cara das antigas, 1916 é o livro dele, o Fayol. Estrutura linear. Agora, tem um outro tipo de estrutura que se costuma pedir, que é a estrutura funcional. Que é um cara, também lá, 1903, 1911, chamado Frederick Winslow Taylor. O que é essa estrutura funcional? O Taylor, diferente do Fayol, ele quebrou a unidade de comando. Ele quebrou a unidade de comando, porque ele entendia que as pessoas tinham que se submeter não a um líder, a um chefe generalista, mas as pessoas tinham que se submeter ao cara que tinha a qualificação para resolver o seu problema. Então, se o meu problema tinha a ver com o engenheiro da qualidade, eu me reportava a ele. Ele era o meu chefe, se o meu problema tem a ver com qualidade. O meu problema tem a ver com qualidade, eu me reporto a ele. Agora, se o meu problema tem a ver não com a qualidade, mas com a manutenção das máquinas, eu me reporto a ele, a ele, a ele. Ou seja, múltiplo comando. Múltiplo comando. Essa é uma estrutura de múltiplo comando. Quebra a lógica de que eu tenho só um chefe. Essas são duas estruturas tradicionais. Imagina que eu vou para uma estrutura tradicional ainda mais alternativa. E aí surgiu a estrutura linha staff. A estrutura linha staff. O que significa linha staff? A estrutura linha staff. Uma estrutura qualquer que aproveita o melhor dos dois mundos. O que é bom nisso aqui? A unidade de comando. Então vamos preservar. A unidade de comando. Vamos preservar. O que é o bom nisso aqui? É a especialização, é eu ter especialistas. Então o staff vem aqui, ó. São estruturas que dão apoio, staff, né? Staff significa apoio, suporte, assessoramento. Ó. Então, a linha staff é a junção dos outros dois modelos, a junção dos outros dois modelos. Então, eu pego o que é bom nisso aqui, que é a questão linear, linha de comando, comando único, com comando múltiplo, porém, as pessoas se reportando à especialidade. Então, eu trago a especialidade para cá, para ela dar assessoria ao generalista. Eu trago a especialidade para cá, para dar assessoria. Essa assessoria não manda, mas apenas dá o nível de especialização que eu preciso, ok, pessoal? Esses três tipos de estruturas representam aquilo que é tradicional, na administração em termos de estrutura organizacional. Nós vamos fazer uma breve pausa agora e depois nós vamos começar a falar sobre departamentalização. Essa aqui merece toda uma atenção, porque é o que mais tem caído em concurso quando nós falamos de
departamental, ou melhor, de estrutura organizacional. Então, no bloco 3, iremos falar, obviamente, mais rápido, sobre departamentalização funcional, por clientes, por projeto, por processo, por produtos, matricial, em rede, uma série de departamentalizações. E depois, ali, cadeia de comando, amplitude, centralização, formalismo, iremos entender um pouquinho disso, tá bom? Venham comigo, terceira aula, aulão TRT Rio Grande do Sul.